Bom dia, graça e paz a todos. A palavra de hoje está no livro de Éfeso, de Atos Apóstolos, capítulo 20, falando ali a respeito da viagem missionária de Paulo, né? Paulo está dando um relato da sua viagem missionária. Nós vamos ver a partir do versículo 17. Aqui Paulo, quando ele chega em Mileto era uma capital da Jânia, ali na região da Ásia. E ele ficava a 36 quilômetros da igreja de Éfeso, onde Paulo fundou a igreja de Éfeso, né? Ele manda chamar ali os anciãos. E ali Paulo, então, dá um relatório de todo o trabalho dele, desde quando entrou na Ásia, de todo o trabalho missionário, de como ele se portou, o comportamento dele. E assim, queridos, tem que ser o nosso relatório de uma pessoa cristã, de uma pessoa temente ao Senhor, de uma pessoa que serve ao Senhor no altar, não com orgulho, não com vaidade, nem com presunção, mas com humildade e amor, servindo ao Senhor no Evangelho, servindo ao Senhor na obra missionária. Em todo lugar, por onde quer que nós formos, nós temos que ter exatamente esse testemunho. Nós temos que ser exemplo. Aquele que anuncia a boa nova tem que ser exemplo, né? Porque um erro do pastor, um erro do missionário, pode causar um grande estrago numa igreja, naqueles que estão seguindo. E Paulo aqui, então, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Quem eram os anciãos? Aqueles que cuidavam da igreja, né? Chamar para dar um relato. E esse ancião foi o que Paulo mesmo estabeleceu ali para cuidar da igreja, né? E logo que chegaram junto dele, disse: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em tudo este tempo me portei no meio de vós. Está dando para entender que ele está dando um relatório de como o comportamento dele na igreja. O nosso comportamento da igreja tem que ser exemplo, né? E aí ele fala: vocês são testemunha disso, do meu comportamento, das minhas atitudes, das minhas ações. Vocês são testemunha disso. Se Paulo os mandou chamar, porque havia alguma coisa que porventura tinham falado a respeito dele. Que isso, queira ou não queira, desperta os invejosos. Os invejosos sempre vai ter o que falar, acusar um pastor, um missionário. Sempre vai ter, querido. E ele continua aqui: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muita alegria, muitas lágrimas, aliás, e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Sabe, querido, muitas e muitas vezes o pastor está cuidando da ferida, já falei isso, da ferida da ovelha, mas com a ferida dele sangrando. E ninguém sabe disso. Ninguém entende isso. Que a cobrança é muito grande, e a perseguição é muito grande. Aqui, dos judeus, que estavam nos judeus hoje na igreja, não é diferente. Os invejosos que estão dentro da própria igreja tentam barrar o trabalho daqueles que estão seguindo em frente. Sempre vai ter, como eu ministrei, acho que semana, se eu não lembro que dia que eu ministrei, a respeito de Sanbalá e Tobias. Sanbalá e Tobias sempre vai ter na vida do cristão, daquele que está disposto a fazer a obra, aquele que regaça a manga e vai em frente. Então, exatamente isso que estava acontecendo com o Paulo, pelas lágrimas, que ele muita gente está chorando. Vocês não veem. Muitas e muitas vezes, quando minha esposa estava ao meu lado, ela não via, mas chorava escondido, para que ela não percebesse as lágrimas. E muitas vezes ela percebia. Ela chegava: o que você tem? Ela me chamava de Ico: Ico, o que você tem, Ico? Não, bem, tá tudo. Não está bem, eu sei que não está bem. Mas eu não falava para ela, para não preocupar. Então, queridos, é isso que nós colocamos diante do Senhor, nos apresentar com dignidade diante de Deus. Um coração puro, com humildade, com amor. Fazer o trabalho missionário com amor.
O nosso trabalho é evangelizar as pessoas, levar a boa nova, levar o amor de Cristo, gerar fé no coração das pessoas. Esse é o trabalho missionário, esse é o trabalho pastoral. Isso não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, isso é o trabalho de todos aqueles que se entregaram a Cristo. Falar do amor dele, levar as pessoas até Jesus. Esse é o trabalho nosso. Se Jesus está na tua vida, querido, meu irmão, minha irmã, não deixa de falar deste amor. Não deixa de pregar a boa nova. Não deixa de anunciar o Evangelho de Deus, a salvação, aqueles que ainda são gentios. Aqueles que estão em Cristo, como ministrei ontem, estão em Cristo, tiveram uma nova vida, já não é mais gentil, faz parte da promessa de Abraão. Mas aqueles que ainda não entregaram, ainda são gentios. Amar essas pessoas do jeito que outros me amou e que te amou. Como nada de que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Sabe, às vezes a pessoa quer estar num grande templo, estar num templo suntuoso, falando do amor de Jesus. Não, querido, é de bater de porta em porta. Eu estou na rua, estou falando do amor de Jesus. Estou na fila do supermercado. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar de Jesus. Se eu estou dentro do mercado, eu tiver oportunidade, eu vou falar de Jesus. Se eu estiver na rua, onde quer que eu esteja. E eu não perco a oportunidade, amado, de falar desse amor, de falar desse Jesus de forma alguma. E levar as pessoas a confessar a Jesus. Pastor, mas às vezes a gente não importa, leva a pessoa até Cristo. Aí o Espírito Santo vai conduzi-la, não somos nós. Não somos nós, é o Espírito Santo, isso é trabalho do Espírito Santo, testificando tanto aos judeus como a gregos, a conversão de Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. Aqui Paulo estava falando de como foi a conversão dele, a conversão a Deus e como ele era perseguidor da igreja, se tornou de perseguidor a perseguido. É dar exemplo daquilo que Jesus fez na tua vida. É isso que Paulo está fazendo ali. É dar exemplo. O que Jesus fez na tua vida? Foi maravilhoso? Foi dar exemplo. Fala deste amor. Testifica esse amor. Vai levar muitas pessoas a Jesus Cristo. Não deixa de falar do Evangelho, queridos. Não deixe de falar da boa nova do Senhor. E agora, eis que ligado ou pelo Espírito, vou para Jerusalém, sabendo que lá me há de acontecer. Paulo sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém, querido. Já estava avisado. Perseguição, prisão, dali ele ia para Roma, preso. É onde sofreu naufrágio. Sabe, querido, o Evangelho, o ministério, ele é uma dedicação de amor. O ministério é um chamado de Deus em amor. Portanto, tu que tem um chamado, exerce esse ministério em amor. Exerce que Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Amém, querido? Querido Deus e Pai, coloco diante do Senhor cada vida que tem acompanhado comigo esse maná. Que as tuas mãos sejam estendidas em cada lar, cada família, aqueles que trabalham em segurança pública. Sentar nos hospitais esse maná, Pai, que ali haja cura, haja transformação. E haja o poder do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz.